Bom dia, meus amores, tudo bem? Então, voltamos agora para mais uma aulinha virtual para a gente dar continuidade aos nossos conteúdos, ainda falando sobre os quadriláteros. Agora é a nossa parte 2, né? Aquela onde nós vamos falar sobre os trapézios. Na aula anterior, nós finalizamos tudo sobre a classificação dos paralelogramos, não é isso? Então, hoje nós vamos falar sobre os trapézios. Está no capítulo 4, se iniciando na página 32, tá bom? Trapézio. O trapézio é uma figura da geometria plana formada por 4 lados. 2 deles são paralelos e chamados de bases. Ele é considerado um quadrilátero, tal qual o retângulo, o losango e o quadrado. Importante destacar que ele é chamado de quadrilátero notável. Isso porque a soma de seus 4 ângulos internos totaliza 360 graus. Então sabemos que no trapézio há apenas um par de lados paralelos, denominados base, que é, olha a imagem aí, ó, que é o de cima e o de baixo. Eles são paralelos, é chamado base menor de cima, base maior o de baixo. Olha aí, ó, AB, que é o de baixo, é a base maior. CD é a base menor, que é o de cima, ok? Os ângulos consecutivos dos lados não paralelos são suplementares, pois A e D são ângulos colaterais internos. Então, olha só, o ângulo A, à esquerda aí da imagem, e em cima o D, eles são ângulos colaterais internos, tá certo? Então, o que nós podemos dizer com isso? Que a soma desses dois ângulos sempre vai dar 180 graus. O mesmo vai acontecer do outro lado. O ângulo C mais o ângulo B, somados também vai dar 180 graus, que eles são suplementares. Vamos lá. Classificação dos trapézios. Dependendo de sua forma, o trapézio é classificado de 3 maneiras: trapézio escaleno, trapézio retângulo e trapézio isósceles. Vamos ver agora individualmente cada um deles. À esquerda, trapézio escaleno. Todos os lados desse trapézio apresentam medidas diferentes. Olha a imagem aí, ó. Percebe que eu tenho a base menor em cima, a base maior embaixo. Eu tenho os lados oblíquos à esquerda e à direita. São oblíquos porque eles não são paralelos, tá? OBS. Os lados não paralelos não são congruentes. Ou seja, percebe que eu coloquei um tracinho no da esquerda e 2 tracinhos no da direita. Por quê? Porque isso indica que eles não são congruentes. Ou seja, eles possuem medidas diferentes, ok? No meio, aí eu tenho o trapézio retângulo. Esse tipo de trapézio apresenta 2 ângulos de 90 graus, tá? Chamados de ângulos retos. Está bem claro aí na imagem central que o ângulo A vale 90 e o ângulo D vale 90 também, ok? Por último, à nossa direita, o trapézio isósceles, também chamado de trapézio simétrico, ok? Ele apresenta 2 lados congruentes, são aqueles que possuem a mesma medida, e 2 lados diferentes. Então, olha só, eu tenho a base menor em cima e a base maior embaixo. São paralelos, mas têm medidas diferentes. E os lados oblíquos, aqueles que descem, né? Eles possuem medidas congruentes. Por isso que ele é chamado de isósceles, ok? Vamos adiante? Bom, outros elementos do trapézio. Então nós temos aí nessa primeira imagem, altura e diagonais, né? AE, olha a imagem, AE é a altura, BC e AD são diagonais. A altura de um trapézio é a distância entre as bases. Olha, a base maior embaixo e a base menor em cima. A altura, AE, é justamente a distância entre as bases. Embaixo nós temos uma particularidade, né, sobre os trapézios, que é o cálculo da base média. Denomina-se base média de um trapézio o segmento cujos extremos são os pontos médios dos lados não paralelos desse quadrilátero. Então, nessa imagem abaixo aí, ó, percebe que MN, né, o segmento MN é base média. E eu tenho que MN é paralelo a AB, que é paralelo a DC. Ou seja, essa base média é paralela à base maior, que também é paralela à base menor. M e N são, respectivamente, pontos médios de AD e BC. Agora, olha a fórmula aí da base média. Se eu quiser calcular o comprimento desse segmento que indica a base média, eu tenho que a base média é igual ao segmento AB
mais o que é a base menor, mais o segmento CD, que é a base maior, tudo isso dividido por 2. Vamos lá. Considerações importantes sobre os trapézios. Bom, vamos falar aí, ó. 1. Trapézio isósceles. Os ângulos de uma mesma base são congruentes. Ou seja, no trapézio isósceles, o ângulo A é igual ao ângulo B. E o ângulo D é igual ao ângulo C no trapézio isósceles. E as diagonais são congruentes, ou seja, a diagonal AC é igual à diagonal DB, ok? Bom, 2. Sobre o trapézio retângulo. A medida do lado AD é perpendicular às bases, é a altura do trapézio retângulo. Isso é tranquilo, né? Olha só, a medida desse lado AD, né, que é perpendicular às bases, perpendicular porque forma 90 graus, ela representa a própria altura do trapézio retângulo, ok? Vamos lá. Propriedade específica dos trapézios. Como propriedade específica do trapézio, podemos afirmar que os ângulos adjacentes dos lados não paralelos possuem soma igual a 180 graus. Então, gente, olha a imagem. Eu tenho um ângulo A, vértice A, ângulo A, vértice B, ângulo B, vértice C, ângulo C e vértice D, ângulo D do trapézio. Percebe que o ângulo A mais o ângulo D, que estão à nossa esquerda, ó, do trapézio, o A mais o D, eles valem, a soma vale 180 graus. Da mesma forma, do lado direito, o ângulo B mais o ângulo C, a soma desses dois também vale 180 graus. Vamos adiante? Perímetro de um trapézio. A gente já sabe, ó, perímetro de um trapézio qualquer é calculado pela soma de todos os lados. Nós já sabemos disso, que é uma coisa antiga, que o perímetro é a soma dos lados. Mas no trapézio, olha aí a primeira imagem pequenininha aí, ó, à esquerda. Eu identifiquei a base de baixo com B maiúsculo, que é a base maior. A base de cima com B minúsculo, que é a base menor. E os dois lados, eu tenho L1, lado 1, à esquerda, e L2 à direita, ok? Lado 2. E aí está ao lado da nomenclatura. B maior é a base maior, o B minúsculo é a base menor, L1 e L2, lados oblíquos não paralelos. Olha o cálculo do perímetro. O perímetro é o quê? É a base maior mais a base menor, é o Bzão mais o Bzinho, mais o L1 mais o L2. É só somar todo mundo. Exemplo. Qual será a quantidade de arame em metros para dar 5 voltas no terreno que possui formado o trapézio escaleno abaixo? Gente, então eu calculo, olha só, eu tenho um trapézio, olha os lados dele aí, ó, 7 metros, 9 metros, 18 metros, 13 metros. Eu tenho todos os lados. Se eu quero o perímetro, é só somar os lados. Mas como tem que dar 5 voltas no terreno, né, com arame, quando eu calcular o perímetro, eu vou multiplicar por 5. Olha a resolução aí à direita. O perímetro é igual, P igual 18 mais 13 mais 7 mais 9, isso tudo é igual a 47 metros. Como serão dados 5 voltas, então eu tenho 5 vezes o perímetro, que é P. Então 5 vezes 47, 235. Resposta: serão gastos 235 metros de fio. Vamos lá adiante? Bom, área de um trapézio. Falamos do perímetro, agora vamos falar da área. A área, também chamada de superfície de um trapézio, é calculada em função de uma relação entre suas bases e a sua altura. Então, olha a imagem central aí, ó, do trapézio. Eu tenho embaixo o B maiúsculo, que é a base maior, em cima eu tenho o B minúsculo, que é a base menor, e eu tenho também a altura aí, ó, pontilhado, que é o H, ok? Olha a fórmula à nossa direita. A área é igual base maior mais base menor, somado, vezes a altura dividido por 2. Essa é a nossa fórmula para calcular a área do trapézio. Olha o exemplo. Em uma vidraçaria, os vidros são produzidos sob encomenda, custando R$ 96,00 um metro quadrado. Para construir o vidro que ficará em uma mesa no formato de um trapézio, base maior mede 1,3, base menor 0,7, altura mede 1 metro, o valor gasto no vidro será de... Então, gente, primeira coisa é o seguinte, eu tenho que calcular a área do trapézio. E depois que eu calcular a área, eu vou multiplicar pelo valor que custa um metro quadrado, né, desse vidro. No caso aí, R$ 96,00. Então, vamos lá. Resolução. Aí eu tenho o B maiúsculo 1,3, o B minúsculo 0,7, altura 1. Então, jogando na fórmula área, eu tenho Bzão mais Bzinho vezes a altura dividido por 2. Bzão 1,3 mais Bzinho 0,7 vezes a altura, que é 1, tudo isso dividido por 2. Então 1,3 mais 0,7 dá 2. Então a área é igual a 2 vezes 1 dividido por 2. 2 vezes 1, 2. E 2 dividido por 2, 1. Então a área é igual a 1 metro quadrado. Agora vamos para a conclusão final.
Como a mesa tem exatamente 1 metro quadrado, temos que 1 vezes 96. Por que 96? Porque o metro quadrado do vidro custa R$96, ok? Então 1 vezes 96, 96. Resposta, então serão gastos R$96 para isso aí. Bom, pessoal, dito tudo isso, vamos localizar os conteúdos e atividades do nosso livro. Esse conteúdo está todo no capítulo 4, né? Estamos encerrando aí o conteúdo de quadriláteros, né? Especificamente agora falando dos trapézios, da página 32 a 36. Tá? As atividades também do capítulo 4, localizado na página 35 e 36. Gente, para não ir muito adiante, coisa e tal, procurem fazer as atividades só que estão sendo sugeridas aqui, tá bom? As outras a gente faz depois, com mais calma, de forma presencial, tá? Mas deem ênfase a fazer as atividades que nós estamos colocando aqui nos slides, ok? Qualquer dúvida, vocês têm aí nossos contatos aí na última folhinha dos nossos slides, né? Com o endereço do tio, telefone, e-mail e tudo mais. E qualquer coisa, mande sua dúvida para o nosso canal Tira Dúvida, ok? Fiquem com Deus, um grande beijo e até a próxima.